Seria muito difícil de imaginar um mundo sem os Beatles. Sem os Beatles, você não teria Nirvana. O Kurt Cobain sempre admitiu ser influenciado pelos ingleses. E sem os Beatles você não teria esse disco aqui, o Pet Sounds do Beach Boys, porque esse disco é uma tentativa assumida de superar o Rubber Soul dos Beatles. E sem os Beatles você definitivamente não teria Oasis. E nem precisa explicar por que nesse caso. Se a música pop mudasse assim tão radicalmente, o que aconteceria com o mundo, hein? Essa pergunta é válida porque cultura é muito importante. Em setembro de 2019, Hollywood tentou imaginar um mundo sem Beatles. E nesse mesmo mês, a Abre aspas, filosofia, fecha aspas, que hoje rege políticas públicas no Brasil, fez um exercício de imaginação semelhante. Muito embora essa tal filosofia aí exponha aquilo que ela imaginou como realidade, sob a forma de uma teoria conspiratória, que é coisa aí que esses caras gostam. Os Beatles eram semi-analfabetos em música. Eles mal sabiam tocar violão. Quem compôs as canções deles foi o Theodor Adorno. Caramba, vamos devagar aí, hein? É melhor começar com a versão de Hollywood. Esse aí é o Jack Malik, ele é um músico falido. Ou quase falido. Tem um tesouro perto dele, mas ele meio que não consegue enxergar. Aí um dia todas as luzes se apagam, na escuridão total, o Jack é atropelado por um ônibus. Depois do acidente, ele descobre que alguma coisa mudou no mundo. Ninguém mais se lembra dos Beatles, só ele. E aí o Jack começa a impressionar os amigos tocando os clássicos dos Beatles que esses amigos desconhecem, nunca ouviram, não lembram. E não demora muito pro Jack se destacar no mundo da música. Só que a jogada dele é eticamente questionável, porque o Jack se apresenta pro mundo como o cara que compôs todas as canções dos Beatles. Aqui no Meteoro a gente faz crítica política e apreciação cultural. Isso significa que a gente não vai comentar nenhum dos defeitos desse filme. Mas a gente pode dizer que o argumento do filme, a ideia original na qual ele se embasa, essa ideia aí é melhor que o filme em si. Embora Yesterday tenha méritos. São méritos materializados na minha caça-fantasma preferida, a Kate McKinnon, e no Ed Sheeran, que aparece fazendo uma interpretação muito bem-humorada de si mesmo. Let me just give you this advice. Song title. Hey, dude. Hey dude, are you sure? Hey, dude. It's so much better. Yesterday tá aí pra fazer a gente imaginar como seria se a gente pudesse ter escrito algumas dessas que são as maiores composições da história do pop. Você certamente conhece esse homem, ele é um importador de teorias conspiratórias. E uma coisa que ele sabe fazer é agregar diferentes conspirações numa única construção ficcional. Essa construção pode ser chamada de super teoria conspiratória. Uma super teoria conspiratória é uma criação ficcional tão engenhosa quanto perigosa. Ela acomoda diferentes ficções dentro de si, cuidando para que uma mentira confirme a próxima. Quando as pessoas passam a acreditar na super teoria conspiratória e começam a agir como se ela fosse verdade, aí essa super conspiração começa a afetar a realidade. E isso está acontecendo agora mesmo no Brasil. A Amazônia pode queimar porque as mudanças climáticas são uma invenção dos globalistas. Livros podem ser apreendidos porque eles fazem parte de um plano para aniquilar a moral judaico-cristã. E o orçamento das universidades deve ser cortado porque esse dinheiro estava indo parar nas mãos de comunistas eurasianos. E a super teoria conspiratória não para de crescer. A cada dia ela incorpora novas ficções, novas mentiras. A da vez é essa aí. As músicas dos Beatles teriam sido compostas por Theodor Adorno. Quem compôs as canções deles foi o Theodor Adorno. Agora, você sabe o efeito devastador da música dos Beatles?
É tudo celebração do LSD, da droga. E você sabe como terminou John Lennon, como terminaram outros? Vocês têm ideia da porcaria que os Beatles fizeram no mundo, né? Aqui tem uma verdadeira aula sobre como as conspirações se estruturam. Primeiro vem uma especulação sem nenhum embasamento, que é Adorno compôs as músicas dos Beatles. Isso aí é uma ficção. Depois, para confirmar essa ficção, vem a busca de elementos reais. Nesse caso John Lennon foi assassinado. Aí, juntando a ficção inicial com a segunda informação, que é real, o conspirador infere que o fato do John Lennon ter sido morto é a prova definitiva de que o Adorno compôs as músicas dos Beatles. Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, e não tem. Mas não importa que uma coisa não tenha nada a ver com a outra. Ele deixa tudo no ar, que é pra gente ficar em dúvida. E a dúvida que ele coloca aqui é a seguinte: será que o John Lennon foi morto porque ele estava prestes a contar que a obra dele tinha sido concebida pelo Adorno? É desse tipo de dúvida que a conspiração se nutre. Agora, não pense que foi o importador de teorias conspiratórias brasileiro que inventou isso aí, não. Isso já estava na internet há muito tempo. Theodor Adorno era um membro da Escola de Frankfurt, instituição que já era perseguida na Alemanha nazista e que está no centro da conspiração do marxismo cultural. É indispensável pontuar que o medo do marxismo cultural também era propagado na Alemanha nazista, embora naquele lugar e naquele tempo a coisa fosse chamada de bolchevismo cultural. Ainda é a mesma coisa, só mudou o nome. Quem olhar para a biografia do Adorno vai encontrar outros elementos que colocarão a realidade em dúvida, dando mais espaço para que a conspiração a respeito dos Beatles possa existir. É que o Adorno realmente estudou música. Ele, na juventude, gostaria de ter sido um compositor. Que Adorno tivesse sérias críticas à indústria cultural que nos deu os Beatles, isso aí pouco importa. Porque há detalhes da realidade que a conspiração precisa ignorar. A conspiração musical envolvendo o Adorno não foi inventada por nenhum brasileiro. Ela está por aí há tempos e tem muitas variações. Alguns buracos aí da internet garantem que o Adorno seria o responsável por quase toda a música do século XX, de Frank Zappa a Simon e Garfunkel, passando, claro, pelos Beatles. Até Mrs. Robinson teria sido composta pelo Adorno. O Brasil hoje se esforça para se manter no atraso em todas as áreas. Até as teorias conspiratórias estão chegando atrasadas por aqui. Hoje a gente podia fazer uma playlist no Spotify com as músicas que o Adorno não compôs. A ideia é boa, mas quem é que vai fazer? Aí você, ué. Oi, eu sou a Ana. Quem me chama de mulher mais sábia é ele. Eu nunca quis esse nome. Eu sou o cara mais simples. Álvaro é um pseudônimo que me deram quando eu nasci, e eu não gosto dele não. Desde 2017, a gente faz o Meteoro Brasil, um canal dedicado a explorar os limites entre a ficção e a realidade. A relação entre ficção e realidade é de longe o nosso assunto preferido, porque mesmo a mais inocente das ficções é capaz de transformar, de alterar a realidade. Da mesma forma, a realidade também influencia a ficção. Essa influência mútua é básica para que a gente entenda um chamado mundo pós-verdade. Um mundo em que a política parou de se servir das mentiras de sempre e passou a usar teorias conspiratórias inteiras. No Brasil, existe uma super teoria conspiratória que está definindo políticas públicas. Muita gente muito importante chama essa super teoria conspiratória de filosofia. Mas filosofia é outra coisa. Metodologicamente, a classificação correta é essa aí: super teoria conspiratória. A metodologia mais conhecida divide as teorias conspiratórias em 3 tipos. Teorias conspiratórias de eventos são conspirações sobre acontecimentos específicos. Por exemplo, a denúncia de que o PT distribuía mamadeiras eróticas em creches entra aqui. Teorias conspiratórias sistemáticas são aquelas que tratam de inimigos imaginários, tramando para corromper a sociedade. Muito do que se fala no Brasil sobre a tal ideologia de gênero entra aqui. Super teorias conspiratórias são uma espécie de megazord do mal.
Elas somam as conspirações dos tipos anteriores numa grande construção ficcional. E é aqui que entra isso que o Brasil aprendeu a chamar de filosofia. Uma filosofia segundo a qual mamadeiras eróticas estão sendo distribuídas em creches, uma filosofia segundo a qual a ideologia de gênero quer mudar a sexualidade do seu filho, enquanto comunistas eurasianos tramam para derrubar o governo e ONGs colocam fogo na Amazônia. O futuro do Brasil está sendo definido por uma super teoria conspiratória. Tudo o que você precisou desaprender para virar um idiota é o nosso livro. Ele revela 24 componentes dessa super teoria conspiratória e também tenta explicar como a gente chegou nesse ponto. O livro sai pela editora Planeta em outubro. Você pode ler, mas só se você quiser. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa ouve um podcast exclusivo e aparece aqui no finalzinho, que é para receber o nosso agradecimento. Hoje é a vez do Johnny, que aparece aí acompanhado do melhor amigo nessa pixel art maneira. O Johnny manda uma mensagem aí pra ele e diz: saudade é um sentimento que não existe entre a gente, porque não há espaço pra isso. A gente se esbarrou naquele RPG online antigo de Digimon e desde então conversa literalmente todos os dias, e não é mau uso da palavra Biruliro número 4. A gente conversa sobre tudo e qualquer coisa e cresce junto, e se ajuda muito. Foi você que me apresentou esse canal que amamos tanto, dividimos tanta coisa, tendo nos visto pessoalmente tão pouco. O sentimento é tão grande que seria egoísmo não dividir. Então, eu aproveito para anunciar para todo o Brasil uma nova modalidade de amizade, que não é só uma amizade de verdade, é uma amizade com vontade. Afinal, como você sabe, Gon e Killua, Geralt e Ciri, Sherlock e Watson ficam muito melhores quando estão assim, bem juntinhos. Beijão! Gente, desculpa ter deixado passar a data, mas tamo aí. Valeu, falou!